Leonardo, como é ser o publicitário dos publicitários? Cara, na verdade, eles são os publicitários deles mesmos, assim. Eu só dou uma força ali na hora de escrever o texto, do release, mas as campanhas, elas ainda estão na mão deles, assim. Então, é muito bom, mas é melhor ainda quando você tem uma equipe como a minha. Resumidamente, é isso, assim. Olha, só uma pergunta, uma resposta, aliás, bastante diplomática, né? Você não quer ir lá para a Rússia, para a Ucrânia, tentar resolver um problema? Pareceu resposta de final do jogo, assim, né? Não, pô, com a equipe foi tudo bem, então a gente saiu vitorioso. Bem-vindos à terceira temporada do Story Talks Café, o nosso podcast de comunicação e negócios, que está no episódio 50, né, Paulo? Episódio 50. E eu preciso dizer que eu fiquei assim muito machucado com o meu toque para a gente ter parado a segunda temporada no episódio 49. Né? Eu implorei para o Paulo para a gente fazer mais um episódio no ano passado, mas não estava rolando, enfim, muito trabalho, e ele me convenceu a enfrentar o toque. Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje teve passagens por veículos do trade publicitário, como Ed News. Escreveu como convidado no Update or Die e foi editor do site PropMark. Cobriu o Festival de Cannes e muitos outros grandes eventos do meio. Tem passagens por diversas agências e atuou como coordenador de conteúdo digital, gerente de conteúdo e mídias sociais. Atualmente é diretor de comunicação corporativa da Publicis, eleita Agência do Ano no Caboré 2021 e responsável pelas iniciativas de diversidade da agência. Com vocês, Leonardo Araújo. Valeu. Olha, com uma apresentação dessa, fiquei lisonjeado agora. Tô me sentindo mais bonito agora. Faz parte da gente. Algumas pessoas dizem: olha, eu quero ser convidado para o Story Talks Café só para ser apresentado daquele jeito. Acho que eu vou gostar mais de mim. É bom pro ego, pô, é bom. Tô me sentindo nas nuvens. Mas é verdade, cara. As pessoas às vezes não se dão conta da trajetória que tiveram, dos destaques que tiveram, até que ouve alguém dizer. Exatamente. É bom você falar isso, Paulo, porque puta, meu, a gente discute muito isso entre a rapaziada preta, assim, sabe? A rapaziada preta às vezes fica com aquela coisa da síndrome do impostor, de que não é comigo, não, tal e tal. Mas tem que ter sempre alguém, por exemplo, o Bruno me falou, manda uma mini bill. Aí, caramba, mini bill, meu, lá vou eu voltar nesse negócio. Eu não gosto de mini bill. Mas é legal você se reconhecer ali, né, cara? É legal você reconhecer os seus trabalhos, assim. Isso é importante para a sua carreira e para onde você quer ir também, né, cara? Para o futuro dela, assim. Eu acho muito... Eu gosto de ver a mini bio, eu gosto de ouvir minha mini bio, assim, porque me lembra das coisas que eu passei e tal. Não, eu adoro absolutamente fazer essas aberturas muito caprichadas e tudo, porque é verdade, Leonardo. Porque as pessoas que estão aqui fizeram isso mesmo. Então, isso é muito legal. E se a gente for pensar bem, né, cada linha de uma bio é como se fosse uma medalhinha, né, uma badge de algo que você conquistou. Verdade. Então, puta, e cada linha condensa tanta coisa, né? Tipo, o Paulo falou ali da época que eu ainda posso escrever lá no Update or Die, mas eu não tenho mais tempo hoje em dia, né, cara? Mas, pô, eu fiz altos textos ali, cara, bateu uma saudade, assim, sabe? Porque lá eu falava, não sei se eu tô queimando a largada aqui, tá, Bruno? Desculpa, mas... Não tem largada, o papo é livre. Lá eu falava de, tipo, Kendrick Lamar, falava de, sei lá, Quentin Tarantino, sacou? Eu escrevia sobre coisas que, puta, falava de Emicida aqui, ó. E hoje em dia eu não escrevo mais lá, infelizmente, porque eu não tenho tempo, né? Eu ainda tenho o meu perfilzinho lá e tudo. Mas ele falou ali na hora e veio tudo isso na memória, assim, né? Mó barato isso. Não, sabe que o Update or Die também foi uma escola para mim. Acho que eu escrevi mais antigamente do que você. E é engraçado que, assim, eles têm um lance lá de pegar uns talentos, né?
umas pessoas que estão mais começando e tal, como era o meu caso antigamente, Sim, e era o seu também. sim, total. E eles pegam esses talentos, as pessoas escrevem lá e tal, ficam famosas, entre aspas, e aí elas começam a ganhar mais responsabilidades na vida e depois não conseguem mais. Não conseguem mais escrever. Sabe, eu fiquei, acho que, mais de anos sem escrever nada lá, e um dia eu recebi um e-mail falando assim, você está sendo desligado por inatividade. Cancelado. Aqui você não escreve mais. Pô, eu tenho saudade. Pô, por exemplo, o primeiro texto que eu fiz lá, cara, eu tenho puto orgulho. O primeiro texto que era Cannes 2025. Olha onde a gente tá. A gente tá em 2022, né, cara? Estamos perto já. Mas se você pegar e der um Google aí, Cannes 2025, eu acho que ainda tá no ar. Cara, é um texto muito legal. E é a coisa que o Paulo falou, né? Da gente ter orgulho do que a gente faz. É um texto muito bacana que eu falava sobre o futuro da publicidade, assim, como que seria. Eu escrevi, eu acho, em 2015, não sei, 2014. Cara, você pega esse texto hoje, você vai ler, você fala, puta, isso aqui aconteceu. Eu previa o Bolsonaro presidente no texto, assim, meu. Mas era uma piada, assim, na época, sabe, cara? Era uma piada. E hoje em dia, tipo lendo... assim, né? Total. Era uma piadaça, assim, mas um monte de coisa ali se cumpriu. Algumas para o bem, outras para o mal. Em relação muito interessante, às coisas que você... Em relação às coisas que você colocou nesse texto... que tem a ver com o meio, que tem a ver com a comunicação. Você lembra alguma assim que as pessoas tinham dúvidas e tudo, e você conseguiu acertar aí na mosca a coisa? Cara, eu acho que tem uma coisa lá que o Mark, ele estava tentando meter na nossa cabeça na época os wearables, né? Ele falava, o Mark Zuckerberg, ele falava que o Oculus Rift seria o futuro, realidade virtual. E eu lembro que eu coloquei ali logo no começo do texto alguma coisa sobre isso. E eu acho que a gente está caminhando para uma parada Second Life mais ampla, assim, sabe? E muito por causa do Meta, né? Muito por causa do próprio Mark. Eu acho que ele não conseguiu alinhar os esforços dele para especificamente a realidade virtual. Mas a questão do metaverso eu acho que vem muito forte aí. É uma impressão que eu tenho. Muita gente fala, metaverso é coisa de publicitário. Só publicitário tá comentando isso, e papapá e papapá. Mas para quem joga, cara, eu gosto de jogar videogame, né? Para quem joga, o metaverso é quase uma realidade já, sabe? Tipo o GTA Roleplay. GTA Roleplay não é nada mais que o metaverso. Você vai lá, você incorpora o papel de um enfermeiro, por exemplo, e você é um enfermeiro ali no game, sabe, cara? Eu acho que as coisas, ainda mais com a pandemia da Covid-19, que parece que não desacelera, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que a coisa do metaverso tem muito a crescer. Agora, eu não lembro mais coisas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o texto aqui que eu te falo, cara. Enquanto você procura isso aí, eu vou comentar uma coisa aqui com você. Por favor. Eu acho que... Cara, deixa eu só falar, tem um parágrafo. Manda. Tem um parágrafo que eu começo assim. A Netflix, que agora cobra R$40 mês, cara, eu vou te falar que meu plano é mais de R$40 por mês, que eu pago aquele plano HD lá, com 2 telas e tal. Puta, esse texto é muito engraçado. É triste e engraçado, vai. E quando que você escreveu? 2000 e... Cara, não tô achando a data. 2015. Nossa, então faz tempo mesmo. Junho de 2015. Que legal. E, Leonardo, como é que foi para você essa mudança de um veículo para uma agência? Cara, eu já tinha passado por essa mudança, até estava falando com o Paulo antes da gente começar a gravação, que eu fiz meio que um zigue-zague, eu acho que 6 vezes ao todo, né? Agência, veículo, veículo, agência, veículo, veículo, agência. Agora eu estou na Publicis e eu vim do propaganda e marketing, do próprio marketing. E eu sempre cobri, como jornalista de redação, o mercado da publicidade, o mercado da propaganda e publicidade. E é um tipo de jornalismo diferente pra caramba. Porque, assim, é um tipo de jornalismo que 100% se retroalimenta das suas fontes, saca? Então, por exemplo, se você lembrar do escândalo do Mensalão, por exemplo, o escândalo do Mensalão tinha muito de publicidade ali no seu cerne ali. Sim. Mas se você vai pegar as matérias da época nos veículos do trade sobre Mensalão, não tinha quase nada. Então é um mercado que
é legal, é interessante, mas eu sempre brincava que era algo parecido com jornalismo, sabe? O que a gente faz aqui é algo parecido com jornalismo. Que a gente fazia um jornalismo muito mais para engrandecer a figura dos publicitários e publicitárias, muito mais para engrandecer as figuras das agências, das grandes agências. E quando era para falar, não falar mal, mas quando era para abordar um tema mais delicado, a gente sempre tinha que ir com muitos dedos ali, sabe? E a gente falava sobre muitos temas, a gente comprou muita briga boa ali no próprio Mark, mas sempre dava um trabalhinho legal. E, cara, a migração, agora eu já estou há um ano, vou fazer um ano aqui na Publicis, né? Foi muito legal, cara. O que eu sempre falo é que, assim, eu fui amaldiçoado por gostar de propaganda, né? Porque a propaganda é um meio que você fica maluco, né, cara? Pô, tem coisas que você não gosta, né? O modelo de negócio, às vezes, você não gosta muito, ou determinada campanha você não acha legal. E eu amo propaganda, né? Eu sempre gostei muito de comercial, mas é assim, parece salsicha, sacou? Vocês já ouviram a piada lá da salsicha, que você gosta muito de salsicha, mas você vai na fábrica, você, puta, nunca mais vou comer esse negócio. Propaganda parece com isso, né, cara? Quando você entra numa agência, você fica meio assim, né? Tem muita coisa que precisa mudar. Mas aí você vai ficar passivo, olhando de fora e escrevendo matéria sobre isso, ou você vai entrar na parada para tentar mudar alguma coisa, sabe? Então, eu, nesse um ano aí de Publicis, eu trago essa mentalidade que eu estou aqui para tentar mudar as coisas. Obviamente, a Publicis também está nessa de tentar mudar as coisas, é muito legal isso. E eu acho que o fato da gente ter vencido o Caboré só jogou mais responsabilidade nas nossas costas, porque a gente é igual a França campeã do mundo em 2002, assim. Não sei se os mais velhos vão lembrar, né? Lembro. A França chegou na Copa com muita responsa, né, cara? Só que a França perdeu. A gente não quer perder, sabe? A gente quer continuar sendo uma puta referência, entendeu? Se a gente ganhou o Caboré agora em 2021, em 2022 a gente quer ou igualar o feito, o que é muito difícil, porque o Caboré tem muita rotatividade entre os vencedores e indicados, né? Mas a gente quer se manter como referência boa para o mercado, sabe? A gente não quer que as pessoas olhem para a Publicis e falem, puta, meu, que saco essa agência, sabe? Não, ao contrário. Eu acho que nessa mudança de redação para a agência, eu vim com essa cabeça. Eu vim com uma cabeça crítica pra caramba, mas eu vim com uma cabeça de que gosta pra caramba de publicidade. Eu gosto, sabe? Puta, eu fico... Às vezes, um dos nossos clientes é Bradesco, né? Saiu uma campanha de Dia das Crianças de Bradesco, em outubro, e eu ficava cantando aqui com a minha filha, assim, sabe, cara? Porque, pô, eu gosto mesmo, assim. Obviamente, eu acho que a gente vive num outro momento da propaganda, a gente não tem mais... eu acordei, peguei o meu pijama, fui para minha cama, e depois eu me lembro do comercial, aliás, de Honda, né, que é cliente nosso agora. A gente não tem mais isso, né? A gente não tem mais o garoto Bombril. Eu acho que o último grande garoto propaganda talvez tenha sido o Ruivo, né, que caminhou por diferentes operadoras. Mas hoje é diferente, hoje é uma outra propaganda, é uma outra história, né? Para quem não é do meio, né? Porque a gente tem uma audiência, acho que bastante diversificada, que tem muitos publicitários, mas também gente que não tem muita gente que não tem nada a ver com isso. Assim, de uma forma resumida, o que mudou dessa propaganda de jingles, de garotos propaganda, dessa propaganda glamurosa que tinha no passado, né? Que fazia ícones da cultura pop. O que mudou de lá para cá? Anos 80, 90, né? A gente tinha ali uma propaganda que foi a época que eu fui mais feliz trabalhando em publicidade, justamente. Eu sinto falta de algumas coisas daquela época, outras nem tanto, né? Por exemplo, puta, meu, esses dias eu fiz uma palestra e aí eu abri com um vídeo do Ennio Maynard. Paulo deve lembrar dele. Que é um perigo, né? Um vídeo do Ennio Maynard é um perigo sempre. É um perigo já. Quem conhece o Ennio sabe que ele sempre foi um perigo. Ele sempre foi assim, E o vídeo é de 88. O Ennio, ele é muito perigoso. Ele foi muito perigoso. E ele mete assim, puta, meu, não gosto de preto na minha propaganda, não coloco preto na minha propaganda, porque preto isso, preto aquilo, papapá, popopó. Beleza. E aí, puta, meu, mas eu acho que entendendo esse passado, a gente meio que entende onde a gente chegou e os desafios que a gente tem. Mas o que mudou, né? O Bruno perguntou.
Eu acho que para explicar para a audiência, principalmente para a audiência mais jovem, pega o BBB. Você tá vendo o BBB em dia de paredão, que é domingo, né, cara? Imagina aquilo ali, aquela quantidade de comerciais, imagina aquilo ali, sem Twitter, tá? Sem internet, e o único entretenimento que você tem é aquela final de paredão, e são aqueles comerciais que todo mundo vai ver. Agora imagina isso, multiplicado pela semana toda, ao longo do dia todo, era isso. Tipo, anos 90, 80, 2000, era isso. A gente ficava na frente da TV, que era o nosso principal entretenimento, comercial, filmezinho, comercial, programa do Faustão, comercial, blá, blá, blá. Então eu acho que a principal mudança é essa. A gente via muita propaganda, né, cara? Muita propaganda. A gente era quase eu não gosto da palavra escravo, mas a gente era muito dependente da TV, né? O Gugu foi uma coisa para nós aqui, eu acho que o Bruno também, né? A gente tem mais de 30 aí, 40, por aí. Eu acho que o Gugu, por exemplo, foi uma coisa para nós que para essa geração que nasceu em 2000 não faz ideia do que foi o Gugu, nem o Faustão, nem outros apresentadores. Então eu acho que a principal mudança de lá para cá foi isso. A gente ganhou mais poder de escolha, muito por causa da internet, do aumento da banda larga, né? Porque antigamente você tinha que entrar na internet escada e era só depois da meia-noite, porque você tinha que economizar, era um pulso só. Naquele horário não tinha TV, então tudo bem. Então eu acho que a principal mudança foi poder de escolha, né? Hoje eu não preciso ver o Faustão na Band. Eu vou ver no YouTube sem comercial, pô. Hoje em dia eu pago o YouTube Premium para não ver propaganda. E olha que eu amo propaganda. Eu pago o YouTube para não ver propaganda. Mesma coisa Netflix, Spotify. Spotify eu pago para não ouvir propaganda, sabe? Então eu acho que o poder de escolha, a internet, obviamente, eu acho que essas foram as principais mudanças. A gente vê uma vez ou outra a propaganda ainda atravessando essa fronteira e conseguindo conquistar os jovens e os adultos jovens e a população como antigamente, né? Mas é muito mais difícil, né? Um garoto bombril hoje em dia, né? Por exemplo, muito mais raro. Um garoto bombril seria impensável. Outros tipos de campanha também, acho que até o quer pagar quanto da Casas Bahia, hoje em dia, eu acho que não pegaria tanto, sabe? Não pegaria tanto. Entre outras coisas. Meu amigo Fabiano Augusto. Grande Fabiano. É seu amigo? Meu amigo Fabiano Augusto trabalhou na cultura, trabalhou pro café. Vamos trazer o Fabiano Augusto. Pô, seria um ótimo papo. Seria um ótimo papo. Vamos trazer, ótimo. Olha só, ele é uma figura, né, icônica da propaganda brasileira. Pô, que legal. E você sabe que é engraçado, Leonardo? Eu essa semana, não sei qual dia foi, mas eu compartilhei com o Bruno uma página onde tinha todos os comerciais que passaram no Super Bowl, né, comentados e com links para a gente poder ver, porque é um momento aí extremamente importante da publicidade mundial. Como diz o Google lá do Update or Die, é um festival de comercial com um jogo no meio ali, né? Exatamente. E aí eu compartilhei com o Bruno e a gente, depois de assistirmos o negócio, ele falou assim, não é exatamente o melhor ano para a publicidade. Foi. Porque realmente tem uma outra coisa legal, mas não tem o mesmo nível de antes. Né? Esse ano foi bem fraco, inclusive. A gente tem um grupo aqui das lideranças da Publicis e eu mandei para eles os que eu achei melhorzinho, assim, né? E, cara, foi bem fraco mesmo, foi bem fraco. Teve algumas coisas ali que brincavam com aquela fazer uma piada da própria propaganda, né? Teve um filme ou outro que fez isso. Teve muita propaganda de carro elétrico, impressionante, né? E criptomoeda, impressionante. E também eles tentaram, quem tinha menos de 30, eu acho que não entendeu metade dos comerciais ali, né? Porque tinha referência à personagem do Jim Carrey dos anos 90, referência a Sopranos. Pois eu achei curioso isso. Né? Eu achei curioso isso. Bem bizarro também. Eu achei. Talvez seja porque o público mais jovem não tá vendo TV, né? Então, whatever, né? Não precisa. Nem o Super Bowl, não é possível. Olha, meu filho não senta na frente da televisão não existe para ele. Exceto quando tem um jogo de futebol, tem uma partida, uma coisa assim. Aí sim. Então, no caso do esporte, eu acho que o jovem, mesmo o jovem, muito jovem, ainda está ali
Sim. Só para o esporte, para nada Sim. mais, na verdade. O ao vivo sobrevive muito bem ainda, né, cara? A gente vê muito futebol. Agora, com o que aconteceu lá, lá no Rio de Janeiro, eu acho que a busca por notícias também é uma coisa que sobrevive muito bem ainda no ao vivo, né? Eu acho que A coisa se a gente do for urgente, ver... né? A coisa da emergência. Exatamente. Acho que sim. Acho que a principal função da TV daqui a alguns anos vai ser esporte e notícias, assim, né? De algum modo, você tem um filtro editorial, o que te facilita, pelo menos teoricamente, te facilita, se você sair buscando na internet, vai ter algumas fontes que, meu Deus do céu, né? Não dá Sim, total. Dá medo isso também, né? Isso é outro ponto também, né? Que é a coisa do jornalismo. Que até na última palestra aí que eu dei, eu abordei isso daí, que é eu fico com medo danado, assim, de como o jornalismo ele tá desacreditado, né? É impressionante, assim, a gente quando, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente assistia ao JN e, era aquilo ali, né? Era aquilo. Beleza, meu. A verdade estava no ar, né? A verdade estava no ar. E hoje, cara, a gente assiste, né? Beleza, viu o JN e tal. Aí eu vou abrir o Twitter aqui para dar uma risada. E você vê lá no Twitter, o primeiro tweet, essa matéria é mentirosa por causa disso. E você fica, meu Deus, quem é que tá falando a verdade? Eu tô ficando maluco. Meu Deus do céu. E assim, eu acho que eu fico muito triste, né, com isso, porque eu sei como é o bastidor lá do outro lado, né? Eu sei como é que funciona a redação. E eu sei que há um esforço, principalmente aqui eu estou pegando o exemplo do JN, que é minha grande referência, mas tem outros telejornais que são muito bons também, o Jornal da Globo é muito legal. Mas eu sei como funciona a busca pela notícia e eu acho que essa coisa que a gente vê muito na internet agora de tentar classificar tudo como fake news ou tudo como uma mentira, ou tentar dizer que, tem uma opinião racista, não precisa ser crime, sabe? Em defesa de uma suposta liberdade de expressão. Acho que é um perigo danado, assim. Imenso. Um perigo danado. E é uma coisa que vai resvalar em tudo, assim, sabe? Vai resvalar na publicidade, vai resvalar em nós como comunicadores, essa descrença do público. É um perigo, assim. Eu concordo muito com você, e o que mais me assusta é um rumo quase esquizofrênico que você vê de discussão de certas coisas. Eu acho que o maior símbolo recente disso é a coisa da Terra plana, né? A Terra plana veio como uma coisa que a gente... É a primeira vez que eu li sobre isso. Você também achou que era piada? Então, eu tinha certeza que aquilo era uma pegadinha, era uma brincadeira do jornal. Não, cara... Ô, Paulo, eu não sei se você já muito louco. Falar de uma referência, cara, da Veja. Uma vez a Veja deu uma barrigada, que no jargão jornalístico é um terror, né, meu? É um erro. A Veja reproduziu uma matéria do boi mate, que era um boi que dava tomate, um negócio assim. É uma parada assim. E, cara, isso virou case, assim, né? Puta, que cagada. Porque eles pegaram a matéria de um site tipo sensacionalista da gringa, sabe? E aí reproduziram na revista como se fosse verdade, né, cara? E isso dá a impressão que a Terra plana era isso, assim, né? No começo, assim, né? Era essa a impressão que a gente isso é uma piada, é coisa do sensacionalista. Claro. Só pode ser piada, sabe? O nível tiração de sarro Porta dos Fundos, que faz aquela coisa, entendeu? Ele imita a realidade para tirar sarro da realidade, como se fosse sério. Eu levei um tempo razoável para realmente acreditar que as pessoas estavam debatendo aquilo. É muito doido, né? Então... Mas sabe que nessa semana que a gente está gravando esse programa, talvez o programa vá para o ar daqui alguns dias e tal, mas enfim, eu acho que tem um caso tão emblemático quanto esse para mim, que foi a ida do nosso presidente lá para a Rússia, né? Que teve toda essa história de que o Bolsonaro evitou a Terceira Guerra e tal. E aí isso entrou como piada, e os verificadores de fake news soltaram notas, né, verificando que a piada estava falsa. E assim, até agora eu não consigo entender exatamente o que aconteceu ali. As pessoas estavam acreditando mesmo,
Era uma piada? Eu também. Era uma estratégia para desmoralizar a imprensa? O que aconteceu ali de verdade? É tão louco que eu não tenho uma resposta muito clara. Mas eu acho que as coisas ficarão cada vez mais assim, cada vez mais inexplicáveis, sacou? Cada vez mais Don't Look Up, tá ligado? Esse filme, aquele filme do Não Olhe Pra Cima, as coisas vão ficar cada vez mais assim. Eu também não entendi nada. Tem uma entrevista, inclusive, que o Bolsonaro deu pós-evento, que ele meio que abraça a piada e ele fala que realmente o conflito, coincidentemente, não aconteceu. E eu fiquei, caramba, ele tava falando sério, não é possível. Pois é. Olha só, eu acho que se você, se a gente lembrar na situação de teorias psicológicas de comunicação, o século aquele documentário sobre a questão de como a comunicação é trabalhada para influenciar certas coisas, a gente às vezes esquece que existem figuras que, quando a audiência chega à conclusão, caramba, não entendi nada, essas figuras conseguiram exatamente o melhor que eles podem conseguir. Porque são figuras tão nefastas, tão destruidoras, que a bagunça é o lugar onde eles florescem. Né? Então, entenda o seguinte: alguém que é incapaz de construir, alguém que é incapaz de boas ideias, alguém que é incapaz de passos adiante, floresce na bagunça, na porcaria. E quando você chega à conclusão, não entendi nada, ótimo para um ser nefasto, porque ele não é capaz de produzir o positivo, ele quer ocultar o negativo. Em que? O negativo se oculta na bagunça. É simples assim. Isso me lembra uma frase do Coringa, né, naquele filme do Batman, que ele fala: eu só quero ver o circo pegar fogo, né? É verdade, é verdade. É muito louco, né? Porque e também, eu não sei o quanto isso é verdade, mas dizem que faz parte da cartilha do Steve Bannon, né? O organizador da campanha do Trump lá. Essa coisa de você bagunçar sempre. Você sempre vai jogar alguma coisa ali pra galera ficar maluca. Puta, ontem o Bolsonaro terminou, o Bolsonaro conseguiu evitar a Terceira Guerra Mundial, aí hoje tem outra coisa que o filho dele falou e você, caramba, o que tá acontecendo? Você fica igual o cachorro louco, assim, né, cara? Sem entender bolhufas, né? Steve Bannon é um herdeiro daquilo que existe de pior no uso humano da comunicação. O Steve Bannon é um dos seres humanos mais nefastos que habitam o planeta Terra, com certeza absoluta. E é exatamente esse, por exemplo, um dos seres que eu estou dizendo que trabalham com isso. Né? Incapazes de produzir coisas positivas, ocultam o negativo embaixo da bagunça. É preciso estar muito atento com isso. Agora vamos falar de coisas mais leves, né? Vamos falar de TechPix. Não, brincadeira. Só assim, né? Só indo, né, cara? Eu acho que hoje em dia... uma coisa positiva, Leonardo. Vamos falar de diversidade. De diversidade é onde você trabalha no Publicis, trabalhando por isso num ramo que a gente sabe que isso sempre foi gravemente subrepresentado em termos de gênero, em termos de raça, em termos um monte de termos. Me conta como tem sido essa aventura tão importante. Cara, a Publicis, juntamente com o Grupo Publicis, né? Porque o Grupo Publicis é nosso guarda-chuva, e aí tem agências embaixo desse guarda-chuva. A Publicis é uma delas, tem o mesmo nome do grupo, mas é uma agência, né? Aí nós temos a DPZT, temos a Talent, Léo Burnet, entre outras agências no Grupo Publicis, e a Publicis Brasil é uma dessas agências. Tem duas das agências que eu já trabalhei, não eram de vocês, não. Trabalhei no Grupo TPZ e no Grupo Talent. Que legal, que legal. Provavelmente você trabalhou antes deles se tornarem Grupo Publicis, ou não? Sim. Legal. Eu sou velho. Cara, pelo amor de Deus, somos. Tem muita coisa boa rolando por aqui, inclusive do Grupo Publicis, né? Tem um coletivo chamado Preto no Preto, que é uma delícia, assim. A gente se encontra toda sexta-feira, inclusive amanhã tem um encontro. E a gente discute todos os esforços que o grupo está fazendo para aumentar o número de colaboradores negros aqui na Publicis, né?
Ok. Nós temos um comitê específico da Publicis, que é o Plural, um comitê formado por colaboradores também, que a gente discute as iniciativas de diversidade da agência. Recentemente, a gente fez um encontro com a consultoria Memo também, que foi um encontro muito interessante, porque a gente tem uma percepção, né, de que o homem, quando ele está na mesa do bar ali com os amigos dele, ele é de um jeito. Eu não sei se vocês vão ter essa percepção também. E quando ele está na frente de uma palestrante de diversidade, ele é outro cara, né? Ele não vai falar as mesmas coisas, ele vai ficar com vergonha, ele não vai tirar dúvidas que ele pode ter sobre diversidade, sobre equidade de gênero, que foi esse o caso da nossa discussão com o Memo. Então a gente chamou essa consultoria e falou assim, vai ser só homarada aqui, meu. Só homem discutindo e falando sobre igualdade de gênero e lugar seguro, assim, sabe? E foi muito legal, porque a gente viu que tinha muita necessidade disso. E a gente está pensando até em tornar o encontro recorrente. E esses encontros, eles acontecem sempre. A gente teve palestra ano passado com o Emicida, com a Zezé Mota, a gente teve palestra com Carreira Preta, a gente teve palestra focada em LGBTQIAP+, com a Bianca Della Fance, com a Mili Lacombe. A gente tem metas internas para aumentar o número de colaboradores negros, gays, PCDs. Mas, assim, é interessante isso, porque quando você começou a falar do papo, você falou assim, vamos falar de coisa boa, Leonardo, vamos falar de diversidade e tal. E eu, cara, no curso que eu fiz agora, a galera estava muito empolgada com isso. Estava muito empolgada com o assunto, né? Com toda essa questão do ISD, eu acho que a diversidade está em alta também. Sim. E aí, cara, quando o professor perguntou para mim, aí, Leonardo, você também gosta de diversidade? Eu falei, puta, eu não sei se você vai entender isso aqui que eu vou falar, professor. E aí eu vou explicar para vocês, mas eu não gosto de diversidade. Eu quero que todas as consultorias de diversidade vão à falência, sabe? Por quê? Porque eu quero que isso acabe, sacou? Eu quero que um dia... disso, claro. Exatamente. Eu quero que a necessidade disso acabe, sabe? Desapareça, então, para mim, né, como um cara negro que veio da periferia e tudo, aquela história que a gente já conhece, tem muita raiva dentro de mim, sabe, cara? Eu não sei se isso acontece com todos os caras que são de origem humilde e conseguem ascender num ambiente corporativo e tal, porque tem muito desafio mesmo, e aí desafios mentais, psicológicos, sabe? E eu tenho muita raiva, eu carrego muita raiva, eu quero mudar as coisas, mas eu tenho muita raiva, eu quero que mudem mesmo, sabe? Se eu sair da Publicis e o número de colaboradores negros não tiver aumentado, ou se a consciência da galera branca dentro da agência não tiver aumentado sobre a importância do que a gente está fazendo, eu vou me sentir péssimo, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu defendo muito, por isso que a gente fez esse papo com o Memo. Eu não quero forçar o cara a contratar um preto. Contrato preto, contrata, vai. Não, eu quero que ele entenda por que isso é importante, sacou? Esse eu acho que é o meu maior desafio. E aí, por isso que eu acho que tem essa dualidade, e não é só comigo, eu já ouvi de outros amigos, assim, porque a gente tem esse desafio, né, de ajudar as empresas nisso, muito porque os clientes cobram, muito porque a população cobra, muito porque o Twitter cobra. Mas, cara, tem uma parte minha que, eu quero acabar com isso, bicho. Eu quero fazer isso aqui. Obviamente isso não vai acontecer. Talvez a geração da minha filha veja um avanço mais significativo, mas eu acho que quando eu morrer, as coisas ainda vão estar bem atrasadinhas, né? Mas a minha esperança é essa, né? Que eu melhore cada vez mais isso num ambiente publicitário e, consequentemente, em outros ambientes, né? São séculos de atraso para tirar, né, Leonardo? Exatamente, são séculos de atraso. E, é igual... Cara, é uma coisa que, assim, beleza, a gente teve a escravidão lá, a Lei Áurea, 1888, e assim, a escravidão, ela levou a uma série de coisas que a gente vê hoje em dia que dificultam tudo que a gente vai fazer ali na ponta da linha, que é a diversidade na nossa empresa, na nossa corporação. Tem um monte de coisa antes disso que a gente precisa mudar, né? Então, quando chega ali, muitas vezes a gente tem que ajudar nisso, né? A pessoa vai chegar ali e vai chegar sem inglês. E a gente vai ter que ajudar nisso, né? O Passamani, que é um cara, o André Passamani, que trabalha na Mutato, um cara muito legal. Um dia ele falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer, cara, que é diversidade dá trabalho, entendeu?
dá trabalho. Se você quer incluir mesmo, de verdade, dá trabalho. Porque se você vai dar um curso para uma pessoa trans, por exemplo, você tem que revisar todo o curso para ver se não vai ter um gatilho. Ai, gente, meu interfone tocou aqui. Eu não sei se vazou. Vazou? Não, vazou, mas tá tranquilo. Vazou, mas tá tudo certo. Aqui é tudo ao vivo, tá tudo não, bem. Tudo bem, tudo bem. Não é pizza dobrada, provavelmente não. minha... não é, não. Provavelmente minha esposa vai passar aqui. Tá, peraí, gente, peraí. Rapidinho. Você sabe, Bruno, que o Leonardo estava falando desta questão da diversidade e tudo, e eu me lembrei de uma coisa que eu tive que repetir muitas vezes para equipes criativas. Enfim, eu fui diretor de criação em várias agências, de várias circunstâncias, e repeti para algumas equipes que, eventualmente, lá nos anos 90, muitos anos atrás, eram equipes que, às vezes, eram muito jovens e, às vezes, eram pouco diversas, como é até hoje e, na época, mais ainda, era menos diverso ainda. E eu tive que repetir para essas equipes várias vezes uma frase que era: escuta, por favor, vocês precisam lembrar que o Brasil não é a Faria Lima, não parece com a Faria Lima, não tem nada a ver com isso aqui. Então, isso... Quer dizer, isso é um certo marcador, né? Se você consegue colocar uma realidade mais diversa, mais pessoas de mais origens, de mais... Pô, cara, você não precisa explicar isso, né? Você não precisa... Exatamente. Eu acho que você entrou num ponto muito bacana, Paulo, da discussão, que é a necessidade disso, né? Do porquê a gente faz isso. Obviamente, eu acho que o primeiro ponto, cara, e sendo bem sincero aqui, aberto com vocês e com a audiência de vocês, eu acho que as empresas fazem isso porque a diversidade vai melhorar o trabalho das empresas. Na publicidade, como o Paulo deu exemplo, a diversidade vai melhorar o resultado final lá, a campanha vai ficar muito foda, sabe? A campanha vai dialogar com preto, com gay, vai dialogar com velho, com não sei o quê, se você tiver esse público dentro da sua agência, sacou? Agora, por outro lado, também tem a questão, e aí é uma questão do Léo, o jornalista, Léo, pai da Nina, Léo pessoal, assim, que é uma questão de tornar o mundo melhor, sabe? Eu acho que quando a gente inclui mais gente, quando a gente dá mais oportunidade para as pessoas, o cara que você incluiu aqui, ele pode ser o cara que não vai te roubar no farol daqui 6 meses, sacou? Dando um exemplo bem claro, assim, do que pode acontecer. Então, eu acho que quando a gente inclui, a gente vai melhorando o mundo, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, que eu acho que é o meu maior desafio hoje, como diretor de comunicação da Publicis, é mostrar para as pessoas como esse tipo de pensamento está equivocado, sabe? Porque hoje no mundo, a gente estava falando do Steve Bannon aí, né? Hoje no mundo tem essa coisa de que, não, mas isso aí é a sua opinião, isso aí não é o certo, tal. Eu acho que daqui a 30 anos, essa galera que não está afim de diversidade hoje em dia vai se sentir tão errada como as pessoas dos anos 2000 se sentiam ao ouvir falar que as mulheres não podiam votar há algumas décadas atrás, sabe, cara? Eu acho que esse é o meu maior desafio, assim, esclarecer, deixar bem claro para essas pessoas que, porra, esse seu tipo de pensamento é errado, simples assim. É errado por causa disso, sabe? Sim. Porque o desafio é grande, sabe? Sabe que muitos programas atrás, na verdade, né, acho que foi um dos primeiros, foi ainda lá na primeira temporada, a gente recebeu aqui o Ale Santos, que você deve conhecer, né? Que Conheço. Escritor e tal, cara muito legal, sensacional. E uma das coisas que eu lembro que ele falou aqui foi o seguinte: ele não tem problema em falar sobre esse assunto, né? Tanto que ele fala, ele escreveu um livro sobre isso até. Mas ele falou assim, cara, eu não aguento mais ser chamado só para falar sobre isso. Eu tenho outros interesses, eu quero falar sobre literatura, eu quero, sei lá, enfim. Como é que você vê essa questão, né? Porque às vezes fica uma sensação de que todo palestrante preto é chamado para falar sobre diversidade. Assim. Como é que você vê? E o engraçado é que eu te conheci, inclusive, com uma palestra que não tinha nada a ver. Não tinha nada isso, a ver, Tava falando de baratas e texto, era um negócio assim. Exatamente. Cara, exatamente. Eu vejo da seguinte maneira, assim, tem aquela dualidade ainda que vive no Leonardo, que vive em mim. Eu fico chateado, às vezes, quando eu preciso falar de diversidade, mas, ao mesmo tempo, eu fico ok. Se eu tô aqui para mudar, eu tô aqui para mudar,
porque eu acho que uma das minhas funções também, principalmente no cargo que eu ocupo hoje, é tentar levar a diversidade a mais pessoas. Mas, obviamente, eu fico chateado com isso também, porque, cara, nós não somos só isso. E outra, uma coisa que eu sempre falo, isso não é um problema nosso, bicho. Quem estava escravizando os nossos antepassados eram vocês, assim, sabe? Cara, eu sempre falo isso, mas, assim, isso não pega bem, porque eu sei que as pessoas que vivem hoje, as pessoas que nasceram nos anos 70, 80, elas não têm nada a ver. Mas elas estão usufruindo de algo que foi feito lá atrás, né, cara? Que nós, negros, a gente... É aquela velha analogia lá da corrida, não sei se vocês já viram esse vídeo lá. Beleza, se você não pôde pagar a sua faculdade, você deu um passo para trás, alguma coisa assim. E aí a analogia termina com as pessoas que têm mais vantagens largando na frente, sabe? É uma analogia para a vida. Assim, é um videozinho muito legal até. Então, eu acho que no fim das contas é isso. Assim, eu gosto quando eu tenho que falar de diversidade, porque é um tema muito caro para mim. E depois que eu passei dos 30, eu acho, eu fiquei muito mais preocupado com isso. Assim, eu fiquei reparando nas pequenas coisas, né? Pô, minha irmã, ela tem uma fita VHS do aniversário de 15 anos dela, em 1995. Mó barato, meu. Whitney Houston na caixa, não sei o quê, papapá. Mas aí, velho, eu tava vendo essa fita há alguns dias e, bicho, meus amigos estão lá, os pretos, ou eles estão presos ou eles estão mortos. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei, cara, meu, o que deu errado, sacou? Por que essa galera não conseguiu ir, sabe? Porque o que aconteceu? Era estrutura familiar, era falta disso, falta daquilo. Então, eu acho que são muitos problemas, como eu falei, né, cara? E a diversidade é só uma ponta ali do que a gente está tentando arrumar lá de trás. Mas, resumindo, eu fico feliz quando eu preciso falar disso, mas, obviamente, nós não somos só isso, sabe? E eu acho que a questão que eu gosto sempre de levar e que me deixa bem puto, às vezes, sabe? Pô, isso não é problema meu, cara. Pô, me ajuda a resolver isso, sabe? Eu tô nessa, eu tô tentando incluir mais pretos aqui, mais negros aqui, mas, cara, quem sofreu racismo a vida inteira fui eu, sabe? Quem tá puto sou eu. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tento levar também pra galera, pra essa galera também, pô, a branquitude, como falam, né, que é um termo que eu acho muito acadêmico, eu não gosto muito de usar, mas a branquitude, ela precisa aprender que, pô, ela tá usufruindo das coisas que foram feitas lá atrás, né? Então a gente precisa de aliados, mas aliados fortes e sérios. A gente não quer que a diversidade seja uma moda pós George Floyd, sacou? Não, tem que ser um trabalho, um work in progress, sacou? Tem que ser um trabalho que não vai parar. Porque é o que eu te falei, eu acho que a minha geração não vai ver um grande avanço nisso. Talvez a geração da minha filha veja. Então vai dar muito trabalho, entendeu? Eu quero ter a convicção, tenho a convicção, que seremos todos muito mais felizes quando for desnecessário falar disso. Nossa, vai ser uma delícia, né? Vai ser lindo. Aliás, eu fiquei muito feliz que você falou isso, né, sobre não existirem essas iniciativas, porque eu sempre digo que todo o objetivo de qualquer ONG seria ser a ONG e deixar de existir, né? Exatamente, é bem por aí. De qualquer causa, enfim. Né? Pois é. Bem por aí. Mas então vamos falar de outras coisas aqui que não tem nada a ver sobre isso, porque inclusive também nem era o tema central do programa. Léo, eu te conheci falando sobre textos e baratas, né? E eu amei eu vi 2 vezes essa palestra sua em eventos do Share que a gente se topou por aí. E eu preciso dizer que eu amei a sua palestra porque ela falava sobre texto, né? Sobre o carinho com as palavras, o carinho com a gramática, o carinho com a sequência de ideias, enfim. E é uma coisa que a gente ouve muito pouco hoje em dia, né? Não só no meio publicitário, mas em qualquer meio. Em geral. Né? Em geral, assim, acho que escrever se tornou uma coisa tão automática, tão qualquer coisa, né? Que tem pouca gente hoje em dia que se preocupa de fato com o texto. Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que especificamente para jornalistas e publicitários, que é ali onde eu me incluo ali, né, no meio desses dois, eu acho que a preocupação com o texto, ela precisa ser sumária, assim, sabe? Ela precisa ser muito importante, porque muito do que está rolando agora com o jornalismo, na minha opinião, é culpa dos jornalistas também. Porque se você, cara,
Por exemplo, eu comprava o Estadão em 98 para ver o caderno de TV, que eu adorava aquela bosta. Ficava falando do Faustão, do Gugu, era uma briga, toda semana tinha uma matéria diferente. E eu também gostava de ver as críticas de filme, tinha pequenas críticas, assim, bem pequenininhas no jornal, e eu gostava de ler aquilo, né? Aí pergunta para mim se eu lia a parte de economia ou se eu lia a Ilustrada da Folha. Eu não gostava da Ilustrada, cara, da Folha. Eu já fui assinante da Folha durante muito tempo. Então eu acho que tem que ter uma preocupação com o texto no sentido de que, cara, às vezes a pessoa que está do outro lado não vai ter paciência porque você está escrevendo. O meu segundo ponto é, sim, a gente tem que ter uma preocupação técnica com a coisa. Porque eu vejo muitos jornalistas separando sujeito e predicado com vírgula. Só para dar um exemplo aqui, sabe? E eu acho que a gente precisa ter essa preocupação técnica, porque a gente tem que se fazer inteligível para a pessoa que está lendo o que a gente está escrevendo, né, cara? Não adianta nada, você tem um puta textão e ninguém vai entender nada daquilo, a não ser seu editor. Puta, caguei, né? Quem tem que entender aquilo é o seu leitor. E a mesma coisa vale para um publicitário. Você vai fazer um anúncio meio dúbio, meio estranho, cara, o público não vai entender. O público não vai entender, ele precisa entender. Um monte de gente vai passar reto. Um monte de gente vai... Exatamente, né? E, cara, eu sou muito defensor do texto, eu amo o texto, mas eu acho que a gente tem que se adaptar. Talvez aquela minha palestra hoje seria completamente diferente. Eu acho que a gente tem que se adaptar muito, porque a gente está lidando com uma audiência majoritariamente que não gosta de ler muito. As pessoas adoram consumir conteúdo no TikTok. Eu já vi ler resumo de livros no TikTok, assim, com aqueles points, assim, sabe? E aí ele fez isso, e aí ele fez aquilo, Resumo de livro, tipo, em 1 minuto e meio, assim, sabe? Então eu acho que as pessoas estão cada vez mais sem paciência. A gente, nós profissionais de comunicação, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que é muito... É o que eu falei, eu fiz um joguinho, né, na última palestra que eu dei, que era a pessoa começa o jogo com 25 pontos. E aí, se ela fez um TikTok, ela começa com 0 pontos. Ela tem que alcançar 25. Ela tem que ter feito um TikTok, tem que ter feito uma transmissão na Twitch, um textão no LinkedIn. Que mais, meu Deus? Puta, era só essas coisas novas, assim. Tem que saber qual a última polêmica do BBB. E... Puta, outra coisa eu não lembro agora. Mas se você terminasse o jogo com 25 pontos, você tomava uma Heineken comigo. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque eu acho que a gente tem que ser menos chatos, menos velhos, assim, sabe? Puta, o texto. Meu Deus, o texto é o nosso maior tesouro. Não, eu acho que a gente tem que se adaptar. Eu conheço gente que odeia o BBB e não assiste o BBB. Comunicólogos, assim, né? Comunicadores. Eu acho que se você é um comunicador e não entende o BBB, não gosta do BBB, aliás, não gosta do BBB, eu acho que você deveria assistir para tentar entender por que os maiores anunciantes estão ali investindo uma puta grana naquele programa, sabe? Eu acho que a gente não pode ser fechado. Pô, eu não odeio TikTok, não gosto de TikTok. Cara, você vai achar alguma coisa do TikTok que você gosta. Confia em mim. Cara, tem um perfil de uma guria que só mostra as coisas em visão microscópica. É a melhor coisa do mundo. Eu perdi uma madrugada vendo essa porra outro dia. Eu já vi, sensacional. Você já viu esse perfil? Né? Sensacional, uma bióloga. A Twitch, eu não gosto de Twitch, não jogo games. Bicho, vai assistir o Casimiro. O Casimiro não fala quase de videogame, sabe? Para dar um exemplo aqui. Então eu acho que sim, o texto é muito importante, e eu sou um grande defensor do texto, mas eu acho que escrever VC, querendo dizer você, de vez em quando não vai matar ninguém, sabe? Você sendo marca, você sendo um jornalista, de qualquer maneira não vai matar ninguém. Eu acho que você tem que se adaptar para onde você está ali. Tem muita coisa muito formal ainda, sabe? Principalmente no jornalismo, sabe? Eu acho que a publicidade ela já está mais de boa com essas coisas. Mas o jornalista... Eu tenho a impressão que o jornalista vai morrer afogado, mas de paletó, bem vestido, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Vamos morrer, mas vamos morrer bem, tomando o nosso uísque aqui, tal. Eu acho que o jornalista tem muita empáfia. Isso tem que mudar para a gente conseguir resgatar a galera que não acredita mais em nós. Que é muita gente vê o Jornal Nacional e fala, isso é toda mentira, eu não acredito em mais nada disso. E, né, a gente tem que conviver com isso, não adianta ficar choramingando e pregando o que a gente pregava antes, né? A gente tem que se adaptar. Essa frase é sensacional. Lembrei do Titanic, sabe? Os caras tocando violino. É aquilo. Exatamente o que eu lembrei foi do Titanic. Que
é um ato heróico, né? Mas morre-se afogado. Então, assim mesmo, com ato heróico ou não, morre-se afogado. Então, isso é complicado. Eu acho que a gente... quem cursou, não fez os cursos específicos, né? Fez comunicação social, eu fiz comunicação social. Tem muito lance de ética no curso, né, cara? Tem muita estudo de ética em como se tornar melhor. Puta, você lê vários filósofos que você tenta ajustar sua mente ali para ser um ser humano melhor, né? E eu acho que isso tem se esquecido um pouco, assim. Eu acho que quando o cara sai da faculdade, parece que ele sai com um rei na barriga, sabe? Pô, eu sou jornalista, eu sou foda agora, papapá. Eu acho que tem que dar um passinho para trás, assim, porque senão... E aí vem da coisa do comunicação social, vem da coisa de tornar o Brasil melhor mesmo, sabe? E o lado social da comunicação social. Não dá para esquecer disso, porque senão vai fazer metade do trabalho. Pô, exatamente. E eu acho que é isso que acontece muito, sabe? Sim. Às vezes eu tenho um pouco a sensação que o indivíduo que entra em comunicação, quer dizer, ou melhor, quando ele sai formado em comunicação, porque ele passa a entender certos mecanismos que são bastidores da formação de opinião, e a comunicação como um todo inclui formadores de opinião, porque ele tem uma mãozinha, um pezinho dentro daquela máquina, ele acha que ele é formador de opinião. Calma, que não é bem assim. Não é? É verdade. É incrível a quantidade de alunos, cara. Eu lembrando agora o começo do curso, que tinha de aluno para querer escrever texto opinativo na minha turma era inimaginável, assim. Eu lembro de um professor meu que o cara tinha sido editor da Raça, o cara tinha estudado lá puta, meu, era uma faculdade da Espanha agora, foda, assim, esqueci o nome. Ele virou pra gente e falou, vocês têm que comer muito feijão e arroz ainda para dar opinião sobre alguma coisa. Eu falei, puta, é isso, genial. Mas assim, isso aí devia estar, hoje em dia... Eles deviam saber já, né? E a gente devia ter essa frase colocada assim, né, muito para as pessoas, porque... A sua opinião você tem todo o direito a ela, é maravilhosa, mas você não tem a menor obrigação de ter interesse na sua opinião. Então... É verdade. Mas aí entra num ponto também que eu gosto muito de discutir, que é o nosso papel como mídia, assim, cara. Eu acho que cada um de nós é uma mídia hoje em dia, sabe? Isso não é novidade para ninguém também, mas eu acho que a gente precisa ter uma preocupação em cima disso, no sentido de que, tem muita gente olhando o que a gente faz nas redes sociais, no sentido de se espelhar em nós mesmos, assim, sabe? Somente quando você é um profissional de alguma empresa, um cara... Eu, por exemplo, sou diretor na Publicis, né? Diretor de comunicação da Publicis. Bicho, tudo que eu vou postar, eu penso 1 zilhão de vezes antes, assim, sabe? Puta, mas será que isso não vai atingir um determinado cliente? Será que isso vai pegar bem, não vai pegar bem? E eu acho que a gente tem que ter essa consciência... tecnicamente falando mesmo, sabe? Na Publicis mesmo, esses dias eu até comentei com o Bruno que eu dei um social training lá, né? Tem o media training, eu dei o social media training. Eu falei de LinkedIn pra galera. Como usar o LinkedIn melhor, como você se portar melhor ali, o que você pode fazer, como você precisa postar sobre determinado assunto, sim, não. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade muito forte, assim, porque no futuro vai ser... eu não quero deixar ninguém triste, assim, mas vai ser cada vez mais como o Nosedive do Black Mirror. Não sei se vocês lembram desse episódio. Um episódio de uma ruivinha, assim, em que tudo que ela faz conta no placar social dela, no score social dela. Sim, é horrível o episódio. Como todo episódio do Black Mirror, você sai chorando, né? O episódio é foda. Mas eu acho que tem um ponto ali que vai ser muito o nosso futuro, assim, e isso vai afetar diretamente as corporações. Uma corporação vai ser o espelho, aliás, um colaborador vai ser o espelho do que é a sua corporação ali nas redes sociais. E aí eu tô falando especificamente do LinkedIn e Instagram, assim, sabe, cara? Onde eles estão mais fortes. E vou te falar outra coisa, daqui a um ano isso pode mudar. Daqui a um ano pode acabar o LinkedIn, acabar o Instagram e vir outra rede aí. Mas eu acho que lá também essa pessoa vai precisar se comportar de determinada maneira para não atrelar a sua imagem à imagem da empresa e acabar fazendo o N ali, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito muito no papel das redes sociais como uma extensão da comunicação da empresa, assim. E cada colaboradorzinho como mídia dessa empresa, sabe?
Sabe que é engraçado você falar isso, que ontem eu vi uma notícia curiosa aí, mandei para o Paulo e tal, a gente bateu um papo sobre isso. E aí, inicialmente, eu queria fazer um post sobre essa notícia e a gente concluiu que melhor não, porque pode ser que bata num cliente nosso lá e tal. Melhor deixar para lá. Tinha muitas coisas que eu não entendi ali do que estava acontecendo e Pô, tal, mas rolou comigo ontem, cara. Rolou é comigo isso, né? ontem. Rolou E comigo veja que ontem. eu acho que tem aí, nesse episódio que o Bruno contou, tem uma coisa muito, muito importante, que é o cuidado do seguinte, que foi isso que aconteceu. Ele comentou uma coisa comigo e eu conhecia alguns desdobramentos da coisa que eu tive a impressão que ele não tinha visto. E aí foi essa a pergunta que eu falei para ele. Bruno, peraí, eu acho que tem uma série de coisas aqui que você não pegou, você pegou pelo meio. Cuidado. Então, isso aí é uma chave muito importante. É difícil, antes de tudo, e antes de opinião, e antes de qualquer coisa, você conseguir ter noção que você tem o mínimo do contexto inteiro, né? Porque senão, cara, passa reto, atravessa geral, não tem jeito. Você sabe que na polêmica lá do Monark, agora com o nazismo, né? Que ele foi demitido da própria empresa, né? Você sabe Bingo! que. Eu tava me perguntando, será que a gente vai comentar isso nesse programa ou não? Bingo! Não, é porque eu acho que ainda tá fresco ainda na cabeça da galera e vai ficar fresco até o fim do ano. Eu acho que foi uma coisa muito absurda, né? Muito absurdo. Eu acho que aquilo ali, cara. Putz, tá tocando de novo meu interfone, mas tudo bem. Eu Chegou acho que outra aquilo pizza. ali chegou. Aquilo ali representa muito o que a gente está discutindo, né? Mas ao mesmo tempo, antes de opinar sobre aquilo, não sei se aconteceu com vocês, eu falei, deixa eu ver o vídeo direito. Deixa eu ver se foi isso mesmo que ele falou. Peraí, não, deixa eu ver de novo. Não, deixa eu tentar ver inteiro assim o contexto para ver se tem alguma, porque eu fico com muito medo, cara, dessas análises rasas que as pessoas fazem na internet, sabe? Isso é um perigo danado, assim. O pessoal comenta da era do cancelamento e não sei o que lá e papapá. E eu acho que as pessoas têm um ponto aí de que a galera tá louca, sedenta por um vilão, assim, sabe? Tem uma parada no 1984 que é o Minuto do Ódio lá, uma parada assim, eu não lembro porque Sim, faz minuto do ódio, um Minuto exatamente. do Ódio. Cara, a gente tá vivendo isso, só que, por exemplo, Twitter é cracolândia do ódio, bicho. Você vai ali para se Totalmente. alimentar de ódio. 24 horas ali. E muitas vezes o ódio é injustificável. É por causa de uma cena que a pessoa viu no BBB ou uma coisa que a pessoa falou. Vou dar um exemplo agora. Um exemplo polêmico, aliás. A Bárbara saiu do Big Brother, né? Vou datar o episódio de vocês, agora ferrou. Todo mundo vai saber. A Bárbara saiu do BBB essa semana, né? E ela tinha cometeu uma gafe ali, que ela estava falando de votos perto da Natália. E aí ela saiu com vergonha, assim, né? De perto da Natália. E a Natália é uma mulher negra, né? E ela saiu meio com movimentos, assim, que lembravam o movimento de um macaco, assim, sabe? E, cara, eu achei tudo que rolou nesse episódio meio absurdo, assim, sabe? Eu achei a acusação absurda, eu achei o que aconteceu ali absurdo. Mas aí ontem ela estava dando uma entrevista e eu vi essa menina chorando. E, cara, como eu disse, é uma opinião polêmica. Eu fiquei com uma dó da guria, assim, sabe? Porque, obviamente, ela não saiu dançando, imitando um macaco, porque ela tinha visto a participante negra do lado dela ali, no programa de maior audiência da televisão. Ela nunca faria isso. Mas vem a internet, que tá sedenta, ela quer um vilão, a internet quer alguém pra, linchar. E aí essa menina aparece nesse vídeo, parece que tá imitando um macaco. Até agora eu não sei o que ela fez ali, foi uma dança meio para mostrar o constrangimento dela, né? Mas obviamente ela não estava imitando um macaco, assim. Então eu acho que as pessoas essa dicotomia, né? Ou é algo bom ou é algo ruim. Puta, o Monark ele é 100% ruim. Não acho também. Não acho também, sabe? Quando eu vi o Monark lá pedindo desculpa, eu falei, puta, que bosta que esse cara fez com a carreira dele, sabe? Eu fiquei com dó do cara. Eu fiquei com dó no sentido de que, puta, eu não vou ficar fazendo post pra, sabe? Já deu. Já deu, já perdeu a sociedade dele. Daqui a pouco ele vai voltar, com certeza, porque o Monark já fez isso. Mas eu acho que a galera tá muito
é muito difícil opinar sobre isso sem machucar alguém. Mas eu acho que a galera tá muito sedenta por sangue, assim. Você sabe o que me parece que é das coisas mais graves? É um pouco isso que você estava falando aí, que é assim, acontece alguma coisa, alguém vê esta coisa que aconteceu, recorta um pedaço, joga a própria interpretação pessoal, e aí o outro só viu o pedaço recortado e a interpretação pessoal. Então, o cara está pegando de segunda mão, ele está pegando de terceira mão, de quarta mão, e só que sem o menor senso crítico. Embarca como se fosse Isso é um perigo, a né, coisa cara? toda. Eu sou jornalista por formação. No dia que eu achar que um lado só tem a razão, eu posso jogar minha toalha e pegar meu paninho e sair fora, porque eu não tô mais sendo jornalista, sacou? E eu acho incrível que hoje em dia as pessoas acham um absurdo isso. Pô, é um absurdo você querer ouvir o outro lado. Obviamente que elas não falam com essas palavras, mas pô, as pessoas acham um absurdo você querer ouvir a pessoa que está sendo acusada de algo na internet. Que é isso que acontece, né? Puta, fulano está sendo acusado, fulano foi cancelado, né? Fulano foi cancelado, puta, nem menciona, nem fala nada. E as pessoas não... E é isso, né? Ele foi cancelado, não vamos falar com ele, deixa ele para lá no limbo. E não é assim que se cresce, né, cara? A gente cresce ouvindo diferentes opiniões, diferentes lados. E eu, como jornalista, eu preciso pregar isso, né, cara? Pregar que você tem que ouvir os dois lados, senão você tá ferrado. Cara, sabe que nesse caso do Monarca, eu tenho uma opinião polêmica parecida com a sua, assim, né? Obviamente, ele falou uma grande besteira, eu até escrevi um artigo grande sobre isso e tal, mas eu não acho que ele seja nazista, por exemplo, né? Eu acho que ele tem uma opinião radical, que ele não compreende direito as consequências eu da acho que ele não compreende ali. direito, total. Eu acho que ele não tem também, como é que eu vou dizer, ele não tem bagagem intelectual para defender uma opinião sensível dessas, né? E ele meteu os pés pelas mãos ali. Mas enfim, eu escrevi aquele artigo e aconteceu um negócio interessante, que algumas pessoas começaram a me cobrar, falaram assim, Bruno, mas você esqueceu de falar o óbvio, que ele é um nazista, que ele é um não sei o quê. E eu fiquei assim, pô, peraí, mas eu não acho isso, mas eu também não queria falar eu não acho isso para não ser eu o cancelado, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, quando você faz o social media training com né, os seus clientes internos, que são os outros executivos da Publicis, que tipo de dica você dá sobre essas questões? Né? Cara, na verdade são as dicas mais óbvias possíveis, assim. No nosso caso, como uma agência de publicidade, pô, beleza, esse assunto que você quer comentar, ele vai atingir o nosso cliente de uma forma direta, indireta. Isso que você quer comentar, você vai conseguir controlar isso se o seu post explodir. É uma coisa que aconteceu comigo, cara. Uma vez eu postei um vídeo daquela... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela eu acho que ela é bióloga. Ela tem um cabelinho ruivo, esqueci o nome dela agora. E ela estava num programa... Isso, a Pasternak. Eu postei um trecho do Jornal da Cultura no meu Twitter, que ela viu uma matéria jornalística da galera, tipo, tirando sarro que não estava mais usando máscara, assim. Não vamos mais usar máscara. E, cara, isso foi perto do ápice ali da Covid, assim. Aí voltou pro estúdio, ela ali ao vivo, ela... Porra, eu não entendi essa matéria. Tem gente morrendo, sabe? Ela parecia aquela guria do Não Olhe Pra Cima, que a Jennifer Lawrence interpreta, né? Aí beleza, aí eu postei no meu Twitter. E, cara, explodiu aquilo. Eu não tava esperando também. Então eu acho que nós que temos um pouquinho de influência, assim, sabe? Quem tem mais de, sei lá, 500 seguidores, tem que ficar esperto com isso, porque a coisa pode explodir. Alguém deu RT, não sei quem foi, alguém grande deu RT, o negócio explodiu, saiu do meu controle. E aí eu silenciei, porque eu não conseguia mais controlar. Mas até hoje tem bolsonarista lá e negacionista querendo xingar a Pasternak, querendo me xingar, sabe? Então esse é um dos pontos que eu falo também. Pô, você tá preparado para a repercussão que esse post pode ter? Porque você nunca sabe quando uma coisa vai bombar muito, sabe? Mas você tem que estar esperto. Puta, beleza, se esse post bombar, eu não vou ser processado por ninguém,
eu não ataquei aqui ninguém nominalmente. Tem que ter determinados cuidados, assim. Mas, Bruno, o que eu falo para eles são as coisas mais óbvias, cara. É isso, sabe? Reflita sobre o post, reflita sobre o tema, é pertinente. Uma coisa que eu falo muito para eles não vai parecer que você é aquele idiotinha de LinkedIn que pega todo post e todo assunto e faz post, sabe? Toma cuidado com isso, tem muita gente que critica isso não é legal também. Eu acho que o mais legal é você fazer um post orgânico, assim, sabe? Puta, tô com vontade de falar do lance do Monark. Beleza, eu vou falar. Mas assim, a Anitta foi pro Jimmy Fallon. Um monte de gente fez post. Quando eu vi um monte de gente fazendo post, eu falei, pô, não tô mais com vontade de fazer. Eu acharia ruim se mesmo sem vontade eu fosse lá e fizesse post. Que eu acho que isso de alguma maneira vai deixar o post mais... vai deixar o post ruim, assim, sabe? Então é outra coisa que eu falo também. Você tá com vontade mesmo de escrever sobre isso? Beleza, mete bala. Mas se você for parecer o mendigo de like no LinkedIn ali, não faça isso, sabe? Nem não escreva. Não, e pior, um monte de gente escrevendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Você viu? No caso da Anitta foi, cara, todo mundo escrevendo dá um outro ponto de vista, né? Dá uma informação que ninguém tem, sei lá. Porque a minha sensação quando eu leio, bato o olho, né, num desses assuntos que todo mundo resolve postar no mesmo dia, né? E aí você lê o primeiro post. Ah, ok, legal. Aí você lê o segundo post. Bom, tá. O terceiro post, dizendo a mesma coisa. O quarto post, dizendo a mesma coisa. Aí tem duas, né? Primeiro, eu não quero mais postar sobre isso, porque deixa para lá. Agora, a não ser que eu tenha outra, né? Outro ponto de vista. Agora, claro. No 35º, você fala assim, cara, por que você perdeu tempo para escrever isso de novo? Sim. 35 posts dizendo a mesma coisa. Assim, fica chato pra caramba, né? Total. Não, e o contexto também, cara, uma coisa que a gente precisa levar em conta é o contexto do Brasil no momento que você quer fazer aquele post ali que vai falar da Anitta ou do Jimmy Fallon, por exemplo. Eu lembro que quando a Marília Mendonça faleceu, pô, a gente cancelou um monte de post aqui, sabe? A gente falou, não é a hora, não é clima, cancela, não, esse post aqui não. Você está falando de uma visão macro. Uma visão macro do que está rolando no... Isso, exatamente. Independente de se está relacionado à notícia ou não. Mas isso. Não é a hora. Não necessariamente... Exatamente. Não necessariamente o post teria relação ou não com a Marília Mendonça, assim. Mas eu acho que o mood ali do Brasil era, deixa a internet para lá por um tempinho, né? Vamos só focar nas homenagens e tal, e por aí vai. Sabe que essa semana eu li uma entrevista de um cara, que agora eu não lembro quem era, mas eu acho que ele tinha uma dica ótima que você pode adotar ela também no seu treinamento, que é o seguinte: nunca faça um post minutos antes de embarcar no avião. É verdade, cara, é verdade. Puta, as coisas podem mudar, ó, assim. Pois entendeu? Você pode ser mal interpretado e ao invés de matar rapidamente ali ou apagar o post, pode ser que você pose sendo outra pessoa. É um pesadelo, né, cara? Eu acho que eu ouvi isso aí, Bruno. Eu tô tentando lembrar quem foi. Mas realmente, você faz o post ali, seu post toma proporções inimagináveis, tem gente te xingando e papapá, você nem tá sabendo, né, meu? Você tá lá comendo amendoim, dá gol. O pior é que nem tem mais amendoim. Você tá não tem mais, não tem mais amendoim. Agora nem não tem mais nada. Não vai estar. Não, só que isso já me aconteceu, assim, de eu fazer um post, aí eu ter que desligar o celular porque eu tô embarcando e tal, e aí no meio do voo começa a me dar uma ansiedade, sabe? Do tipo, putz, usei a palavra tal, será que alguém vai me cancelar? Será que não sei... Não é uma boa ideia. Que daria outro podcast, aliás, a questão daria outro programa, a questão da saúde mental relacionada às mídias sociais, né, cara? Como isso está afetando a gente, como isso está deixando a gente tá dormindo mais tarde, né? E a gente tá ficando ansioso. Puta, acontece comigo também, Bruno. Puta, você posta alguma coisa, aí você postou. Aí você fica olhando pro celular, né? Aí você fica olhando, aí, puta, vou ver, né? Se tem alguma interação, papapá. É foda, meu, é foda. E é um negócio que, tá criando toda uma geração, essa geração nativa digital, é uma loucura, né, meu? Pra eles isso é a vida, isso é normal, isso é o normal. Likes, né, Instagram,
pô, nariz fino, isso é o que me deixa mais maluco, assim, sabe? Uma molecada novíssima, colocando silicone, afinando o nariz e não sei o que, papapá. Eu não sei, cara, eu não sei. Nunca viveram, desconhecem o mundo sem likes e Exatamente. sem redes sociais. Isso é uma coisa que é um pouco nova, né? E, aliás, nova mesmo, porque eu vejo assim, meu filho mais novo tem 17. E no começo, quando ele era bem pequeno, ainda a rede social era uma coisa meio opcional, não estava todo mundo lá, não era uma realidade total. Então, ele pegou isso bem cedo. Mas pessoas que estão nascendo aí, que, enfim, 10 anos de idade, 12 anos de idade, elas não conhecem o mundo sem esse guarda-chuva. Isso é o que me deixa mais maluco também. A rede social, ela virou obrigação se você quer ter uma interação social com seus amigos, assim, sabe? Eu tenho uma filha também de 5 anos e eu fico muito preocupado com isso, sabe? Porque eu acho que vai chegar uma hora que ela vai falar, papai, quero fazer meu Instagram, quero fazer meu TikTok. E isso vai ser moeda de troca para ela trocar ideia com os amigos na escola dela, assim. Se ela não faz o Instagram, não faz o TikTok, ela vai ser outsider ali. Nossa, olha lá que guria estranha, pá, ela não tem rede social. Cara, isso me deixa maluco. Eu ainda não sei como lidar com isso. Se tiver alguma dica, Paulo, por favor. Qual é o equilíbrio dessas coisas, né? Eu acho que tem um ponto aí que você estava dizendo, e, enfim, eu sou terapeuta, né? Eu trabalho com saúde mental das pessoas como atividade profissional. Tem um ponto aí que você tocou que é muito importante não ser esquecido. As pessoas, os pais ou aqueles que aconselham os pais têm uma certa facilidade em se apressar em dizer assim, não é muito cedo, e não sei o quê, tantos anos. Tem uma facilidade de fazer prescrições categóricas sobre, não, tem que ter 13 anos, 15 anos, e colocar essas coisas todas. Só que o ponto que você tocou é extremamente importante no outro lado da saúde mental da criança. Porque, veja só, o responsável, o pai, precisa andar uma linha fina, mas ele não pode esquecer que se, de fato, o filho, a filha dele, for a única pessoa excluída de usar uma determinada coisa, isto terá um custo de exclusão para ela frente ao grupo que ela convive e habita. Não tem como evitar isso. Então, a linha fina é com qual idade vai entrar, mas onde é que eu vou abrir isso também para que não termine sendo excluído de determinadas coisas, porque essa exclusão vai doer. Qualquer exclusão para qualquer ser humano vai doer sempre. Não tem jeito. Vai doer e pode acarretar num problema maior lá no Claro. futuro, né? É bem complicado. Exatamente. Bom, claro. Meu filho só tem 6 meses ainda, mas eu já estou de olho nessa conversa. Presta atenção, porque é importante. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 7 anos, 10 anos, quando ele vai estar se envolvendo nisso, mas, de fato, é muito importante e não tem resposta fácil. Não. Essas coisas é muito importante lembrar, porque quando alguém atira uma resposta fácil, tipo assim, não, só com 15 anos. Cara, não presta atenção. Te deram resposta fácil para perguntas extremamente complexas, isso significa que a resposta é uma merda. Só isso. Boa. Claro, É verdade. lógico, não existe. Leonardo, desde o começo aqui do nosso programa, eu estou para te fazer uma pergunta que tem a ver lá com aquele nosso papo inicial, né, de você ser o publicitário dos publicitários. Praticamente todas as agências por onde eu passei tinham uma piada interna do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? As agências sempre tinham muita dificuldade de se vender. Porque era mais importante usar o tempo, a energia para vender os clientes, né? Obviamente. Fazer dinheiro, ganhar concorrência, né? Faturar. Se tiver uma urgência do cliente, o primeiro job que vai cair vai ser o próprio, né, da agência. Exato. Você sendo um cara, né, responsável pela comunicação da agência, como é que você faz para esse espeto não ser de pau? Cara, é um grande desafio isso. Você sabe que no ano passado a gente teve um
um tempero que eu acho que ajudou a gente, que a gente estava fazendo 25 anos de Brasil, né? A Publicis Brasil estava fazendo aniversário. Então isso deu uma empolgada na criação da agência. E eu vou te falar, cara, eu não preciso me esforçar tanto, porque na Publicis a gente tem uma preocupação bacana com isso. A Publicis é como se fosse um cliente da Publicis, sabe? Tem atendimento para a Publicis, tem projetos para a Publicis, tem dupla de criação para a Publicis. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tá bem provido, assim. Mas sim, ainda rola, obviamente. Pô, puta, meu, essa semana não vai dar para fazer reunião de Publicis. Beleza, vai fazer o quê, né? Rola sim, cara. É um grande desafio, mas eu acho que o que eu tento fazer é, puta, a gente tem que ter consciência que a gente é um cliente mesmo, sabe? A gente precisa renovar nosso visual no Instagram, sei lá, dando um exemplo aqui. A gente precisa lançar nossa nova campanha nos jornais do trade, sabe? Vamos lá, a gente precisa focar nisso. Eu acho que o grande conselho é fazer com que a criação tenha essa consciência de que a Publicis é um cliente tão importante quanto todos os outros, assim, sabe? Obviamente, a gente tem as diferenças, né? É um cliente interno e tudo, mas eu acho que a gente precisa bater nessa tecla da importância de alimentar a imagem da Publicis de uma maneira correta, assim, sabe? É bem por aí, concordo. E acho que a Publicis foi muito feliz em ter trazido um cara que era de veículo especializado, né? Sim, Você tem uma visão muito privilegiada aí para. Eu brinquei ontem até numa reunião, eu falei assim, cara, eu acho que daqui dessa reunião eu sou o cara que mais ouve falar mal da Publicis, porque eu vou atrás de onde estão falando mal para saber, né, meu, o que a gente precisa mudar, que história é essa, como assim, papapá. Mas sim, cara, eles trouxeram um cara incomodado, porque é o lema da agência, assim, né? A gente tem esse lema do incomodismo, que é um termo que nem existe no dicionário, mas a gente se prega assim, a gente prega que a gente gosta de problema e vai lá resolver o problema, assim, sabe? Então eles realmente trouxeram o cara certo, aí, o cara que fica revoltado o tempo todo. Aliás, uma pergunta, como é que se você lida com aquela época do ano maldita em que surge a planilha das agências? Cara, eu lido. Como é que eu lido, né? Nos últimos 2 anos, a planilha das agências ela meio que se perdeu nela mesma, assim, né? Ela, como é que é aquela frase do Batman lá? Viveu o suficiente. Não, viva o necessário para se tornar herói. Não, puta, esqueci a frase agora. Mas a planilha se tornou a vilã, acabou se tornando a vilã. Por quê? Porque a galera perdeu a mão, né, meu? Teve homofobia na planilha, teve ataques pessoais, então a planilha ela não ficou sendo uma referência mais, pelo menos nos últimos 2 anos eu senti isso, sabe? O mercado tá com o pé atrás com a planilha, assim. Ainda assim, eu acho que a planilha deu bons insights, né? Principalmente as primeiras ali, sobre o que incomodava muito a galera em agência de publicidade. Mas eu acho que no fim das contas o saldo da planilha não é positivo, né? Eu tenho essa opinião de que a planilha ela acabou virando uma sessão de descarrego por virar, assim, sabe? Tem muito problema ali que a pessoa conseguiria resolver na agência se ela fosse denunciar nos canais da agência, mas ela não faz. Então eu acho que a planilha virou uma sessão de descarrego. Se é necessário ou não, não sei. Ela é divertida até certo ponto, né, cara? É legal ver aquela lavação de roupa suja, assim. Mas é aquilo que a gente acabou de comentar. Por trás de cada indiretinha ali, tem um ser humano que tá vendo aquilo ali e tá... essa indireta é pra mim. E o cara vai ficar com o dia dele vai acabar, a semana dele vai acabar, o ano dele vai acabar, não sei. E também num mercado que a gente discute sempre a questão da saúde mental, o publicitário fala muito sobre isso, porque esse publicitário ele é muito sobrecarregado, né, cara? Tem muito caso de burnout aí em publicitários, né? Então, num mercado que a gente discute isso, a gente apoiar uma planilha que ataca indiretamente determinada pessoa, até diretamente, né? Por isso que a planilha se perdeu, teve muitos xingamentos diretos aí nos últimos anos. Eu acho que não é legal. E eu acho que é aquela coisa, reclamar para melhorar. Eu quero reclamar para melhorar, sabe? Não quero reclamar por reclamar. Se eu for reclamar por reclamar, eu chamo o meu RH e falo, vamos ter uma conversa aqui, um lugar seguro, e aí eu meto pau onde eu quero meter. Agora, fazer isso numa planilha, não sei, cara. Deixa eu só facilitar a vida dos não publicitários que nos ouvem aqui. Planilha das agências é o seguinte,
Vários profissionais de algumas agências, principalmente esse movimento começou em São Paulo, depois agências de todo lado, pessoas de todas as cidades entraram ali. Postaram uma planilha, colocaram uma planilha online, falando dos problemas que viviam dentro de suas agências, problemas de abuso, problemas de assédio moral, problemas de horas extras não pagas, uma série de coisas que estavam no início do processo, estavam ligadas a esses direitos fundamentais do trabalhador que não estavam sendo respeitados. A planilha começou com isso, depois ela entrou com outras questões, porque alguém, eventualmente, teve caso de assédio sexual, de assédio moral, e aí a coisa começou a ganhar gravidade, até um ponto em que começaram a fazer ataques individuais a pessoas ali. Então, aí a coisa complica, porque entrou um outro nível de problema jurídico envolvido também. Só para os não publicitários aí entenderem do que estamos falando, esta é a famosa planilha. Mas eu acho que uma coisa boa nela, principalmente ali no começo, é o fato de, não estou sozinho nessa, sabe? Eu acho que isso ajudou muito a galera, assim. Fundamental. Não é só aqui que, tá uma merda, sabe? Eu acho que em outras empresas também tem os seus defeitos, assim. Eu acho que isso foi legal, foi importante, assim. Mas, como eu disse, eu acho que ela se perdeu no meio do caminho. E hoje em dia ela é só uma diversão ali de um mês, né? Uma diversão para alguns e um terror para outros. E eu acho que ela não cumpre que ela tem que cumprir. Aquilo que era o propósito inicial, né? Exatamente. Que era aquela ideia Glassdoor, né? Porta de vidro. Não, peraí, eu vou abrir esse troço aqui e vou postar, porque o mundo precisa saber que as pessoas estão sendo desrespeitadas em seus direitos fundamentais. Até ali, maravilhoso. O problema sabe que eu tenho até uma história para contar dessa planilha, que eu nunca contei isso ao vivo, mas vamos lá. Extra, é polêmico. Não vou dar nomes. Mas numa dessas planilhas, agora não sei em que versão que foi, mas enfim, uma certa pessoa que ocupava um certo cargo numa certa agência foi muito atacado ali por acusações de assédio e de coisas desse tipo. As pessoas não davam o nome especificamente, mas elas davam o cargo e a agência. E era um desses cargos que até existiam várias pessoas nesse cargo, nessa agência. Eu conhecia uma dessas pessoas, que era um amigo e tal, e eu mandei uma mensagem para ele, meio de brincadeira, uma mensagem privada, falando assim: é você, né, que tá lá na planilha e tal. E o cara me responde: sim, sou eu mesmo. Uau. Só que ele tinha uma defesa, né? Só que ele falou assim: cara, mas você não sabe, eu tô sendo acusado injustamente, blá, 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 blá. Queria marcar um almoço para te explicar. E você fica naquela assim, pô, e agora, né? Vou, não vou, acredito, não acredito, o que eu faço? E aí eu fui lá, assim, achei que eu devia ouvi-lo, né, já que eu fiz essa piada infeliz. E a gente foi, almoçou e tal. O cara contou uma história, enfim, eu fiquei com isso na cabeça. E anos depois ele ganhou na justiça, inclusive. E as pessoas que estavam lá, que fizeram as acusações da planilha, tiveram que fazer posts se redimindo e tal. Caramba. Então, quer dizer, um desses casos super complicados. Né? Super complicado. E a planilha, ela tá cheia desses casos e a gente nem fica sabendo, né, cara? A gente nem fica sabendo. E é o que eu falei, sabe? Você destrói a vida de alguém ali com um comentário, na moral, sabe? O Paulo, terapeuta, sabe disso. Você faz ali uma linha de comentário ali, você destrói a pessoa, meu. Esse cara perdeu o emprego, tá? Só pra vocês saberem. Então... E veja só, alguém que perdeu o emprego teve esse nível de problema por algo que depois, pelo menos, ganhou na justiça e, aparentemente, essa é a decisão judicial. Agora, os dois lados, né? Porque as pessoas que sofriam abusos, que sofriam uma série de coisas lá, também, por muito tempo, não tinham uma forma de trabalhar com isso. E aí eu vou te dizer, Léo, muitas vezes eu sei de histórias de pessoas que foram, não são histórias recentes, mas enfim, que foram aos canais necessários,
que foram RH, que foram fazer algo e terminaram seriamente prejudicadas e Nada posteriormente demitidas porque falaram dentro da casa. Então, cara, assim, era muito necessário que alguém fizesse a planilha em algum momento, porque cá entre nós, muitas vezes o ambiente publicitário foi extremamente tóxico. Sim, muito. Pra caramba. Isso mudou, né, de uns tempos para cá, mas ainda assim a gente ainda tem casos, né, de relatos de assédio, tudo, no mercado publicitário. Mas sim, cara, o mercado, eu já ouvi histórias inacreditáveis, assim, sabe, de baluartes da nossa propaganda, que são reverenciados como deuses, assim, mas que, meu, destruíram mentes, assim, ao longo da caminhada, assim, sabe? Eu dou risada para não chorar, sabe? Porque muitos. E a gente não foi com a gente, né? O lance de ser amaldiçoado por gostar de propaganda é isso. Às vezes eu vejo um filme antigo, assim, que eu gosto muito, eu falo, porra, mas quantas mentes esse filme não destruiu? Sabe, eu sempre fico pensando nisso, assim, porra, mas será que todo mundo foi acreditado do jeito certo? Será que, putz, meu, não sei. Difícil, mas isso em todas as indústrias também, né? Mas você sabe, geral, todas as indústrias, mas enfim, Mad Men trouxe um pouco a série Mad Men, né? Ela trouxe um pouco dessa visão para quem não viveu esse mundo, não conhece. Agora é curioso, e Leonardo, eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem um livro, eu nem sei se ele ainda está em publicação, mas se tem um livro que eu acho que todo publicitário, toda pessoa de comunicação mais jovem deveria ler, é o Confissões de um Homem de Propaganda, de David Ogilvy. É muito, muito interessante. Porque, veja, é um livro muito velho, é um livro que foi publicado, acho que nos anos 60, escrito no final dos 50, no começo dos 60, qualquer coisa assim. Então é evidente que é um outro mundo, com outros padrões, com outras ideias e, obviamente, com outros problemas e desrespeitos e tudo. Mas a coisa interessante é que quando você lê um mundo tão distante daquele onde você está, você começa a entender que algumas coisas que onde você está talvez sejam questionáveis. Talvez você deva parar e pensar bem em como você está agindo, porque a posteridade vai ser cruel contigo. Cruel corretamente, né? Exato. Exatamente. Cara, você não precisa fazer um grande esforço aí, não. Vou jogar uma provocação aqui, cara. Dá uma olhada aí nos maiores nomes da publicidade brasileira e dá uma olhada onde eles estão. Vou jogar essa provocação aí, tá? O Google tá aí para isso, tá? Não vou falar mais nada. Olha só, fica a lição de casa aí para os nossos, nossos ouvintes. Mas se eu tivesse que escolher uma palavra-chave aqui para nossa conversa hoje, eu acho que assim, a gente está precisando de uma busca por equilíbrio, né? Em quase tudo que a gente faz na planilha da publicidade, né? Nos cancelamentos, nas políticas de inclusão, enfim, nas discussões políticas do país, tudo precisa de um certo equilíbrio aqui. E eu preciso dizer que eu fiquei muito impressionado com uma coisa que você falou aqui, Leonardo, e isso é um baita de um elogio, tá? Que assim, você é um cara que ao mesmo tempo admite que tem raiva dentro de si, e é perfeitamente compreensível. Acho que no seu lugar eu teria também, né? Todos nós teríamos, mas que ao mesmo tempo fala assim, não, peraí, deixa eu ver direito qual é o contexto disso aqui. Pô, não vamos sair também queimando todo mundo. Incrível isso. Por raiva. Isso é muito legal, cara. Isso é muito Mas legal. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Porque eu sempre... também vem muito da minha profissão. Eu sempre estive nessa posição de ser o cara que precisa entender tudo, precisa entender o contexto, para poder exercer um bom trabalho, né? Seja quando eu trabalhei em veículos, quando eu trabalhei em agência e tudo. Mas eu acho que isso também é uma chave para e aí quase um Gandhi aqui, isso é uma chave para um mundo melhor, assim. Sabe? Porque, porra, as pessoas não...
primeiro que as pessoas estão muito ansiosas, né? Então elas estão ansiosas em tudo, até no julgamento de notícias, no julgamento de cancelamentos, no julgamento de determinados episódios. Ela precisa ter uma opinião sobre aquilo 1 minuto depois do que aquilo aconteceu, sabe? Isso é uma loucura, cara. A gente não consegue mais digerir as coisas, sabe? Digerir fatos. Isso acontece até no afobamento de algumas corporações, Bruno, das pessoas quererem incutir a diversidade de qualquer maneira, porque tem que melhorar os índices até maio, sei lá, sabe? Isso é uma loucura, calma, é um problemaço, sabe? É um pepinaço que a gente tem na mão, isso só para citar a diversidade como um exemplo. E a gente precisa ter paciência para digerir as coisas, né, cara? Até porque qualquer coisa que se precisa mudar até maio é só para constar no relatório, não é para fazer nada de verdade, né? Pois é, tá entre nós. Cara. Pois é isso. Mudar para sempre. Agora, se precisa mudar até maio, cara, né? Já era. Já era. Tem um pensamento sustentável, né? Sustentável no sentido de que, precisa, é uma mudança que a gente vai fazer em 2022, ela precisa se manter ou se fortalecer para 2030, para 2040 e por aí vai, sabe? Tem essa coisa do George Floyd, né, cara, que me deixou muito procurando um termo aqui, me deixou, eu diria que preocupado, porque todo mundo foi lá, postou as telas pretas, né, na Blackout Tuesday, acho que era isso, e beleza, um monte de empresa postando tela preta, e foi meio que uma trend, né, cara? A luta pelo racismo virou uma trend de um dia, sacou? E é o que eu falei, a gente precisa entender esse problema porque ele é muito complexo e a gente não vai resolver ele em um dia, a gente não vai resolver ele postando uma tela preta no Instagram. É muito mais complexo do que parece, né? E hoje em dia parece que, mais uma vez, pegando o racismo como exemplo, mas parece que tudo a gente tenta resolver dessa maneira, né? Puta, vou fazer um post aqui, aí acabou. Vou fazer, sei lá, vou fazer um textão no LinkedIn, isso vai acabar, isso vai resolver, vai dar um tchananã. E não é assim, né? Muito importante, bom. Importante. Você sabe que, Bruno, uma coisa que você falou aí, o elogio justamente que você fez ao Léo e que eu endosso totalmente, é esse equilíbrio, né? Que ele disse, eu sinto raiva de certas coisas, mas eu sinto a necessidade de entender, né? E isso aí me fez lembrar uma história muito, muito interessante que eu vivi com meu pai. Eu e minhas irmãs, meu pai é um sujeito muito calmo, sempre, em geral, muito calmo, muito centrado. Sabe aquele cara que nunca derrama o café? Nunca faz uma bobagem desse tipo? E quando a gente era criança, naturalmente, criança faz um monte de coisa desse gênero, um monte de bobagem e tudo. E um dia a gente estava na mesa com ele e ele derrubou alguma coisa. Não acontece. E a gente ficou assim, em choque na mesa, porque a gente nunca tinha visto o pai derrubar o café. E eu me lembro que foi engraçado que um de nós perguntou para ele, pai, você também derruba o café? E ele deu risada daquilo, falou, porque a gente vivia fazendo isso. E aí a gente perguntou para ele, então, mas como é que faz para quase nunca derrubar o café, quase nunca estragar as coisas, né? Ele deu risada, olhou e falou assim, a solução, na verdade, é simples, mas vocês não vão gostar. Porque a solução para tudo isso, toda cagada, esse monte de bobagem que vocês fazem, é que é necessário ter moderação. Mas criança odeia moderação. Boa. Muito bom. Muito bom. Você sabe que eu teve um amigo meu, também outra historinha para a gente terminar, ele me procurou no WhatsApp e falou, puta, Léo, como é que você consegue ficar tranquilo, né? Ficar calmo, porque é muita pressão e não sei o que, papapá. Aí eu sempre falo para ele que eu tenho um exercício que é parar e pensar, nós somos poeira de estrela, sabe? Eu sempre falo isso, eu sempre penso nisso. E ótimo. Aí eu fico calmo, sabe? Tudo vai passar, eu sei que a gente está aqui numa missão, mas assim, se não der para salvar o mundo, tranquilo, fica tranquilo, sabe? O mundo vai estar aí de boa. Boa. Muito bom, muito bom. Já chegamos aqui mais ou menos no nosso limite. E para finalizar, eu deixo em aberto aqui, Léo, para você fazer o seu jabá,
falar das suas redes sociais, dar dicas culturais, enfim. Esse é o momento que você pode falar o que você quiser. Pô, Menos falar que deveria existir um partido nazista. Tirando isso, você pode falar o que você quiser. Não vou falar isso não, pelo amor de Deus. Eu queria agradecer aí vocês pelo convite, é muito legal ter... Quando eu perguntei pro Bruno, tem pauta? Aí o Bruno, não tem pauta, cara. Eu falei, puta, da hora. Eu prefiro assim. Então, valeu pelo papo, gostei muito de compartilhar aqui algumas coisas que acontecem na Publicis, né? Eu acho que tá todo mundo no mercado publicitário tentando mudar e mudar para melhor, não é fácil, e eu tô muito feliz aqui, né? Tentando mudar as coisas. E como dica, cara, pô, não tem nenhuma dica, deixa eu pensar. Eu acho que o último grande livro que eu li foi um livro de 20 anos atrás, o último grande filme que eu vi foi um filme de 30 anos atrás, então... Eu me tornei um velho, não consigo mais assistir coisas novas. Mas eu vou recomendar um filme antigo, então, que eu vi e eu gosto muito, que é Cinema Paradiso, que tem Ennio Morricone na trilha. Então, veja, se vocês forem levar alguma coisa da vida, tentem levar o amor, que é o que prega esse filme, sabe? Então é isso. Sabe que eu não posso deixar de contar isso. Era o filme preferido do meu pai. E a gente cremou ele com a trilha sonora de Cinema Paradiso. Sério. Tocou no meu casamento, cara, a trilha de Cinema Paradiso. É o filme da minha vida também. É foda. Olha só. Que conexão, né? Nesse final. Maravilhoso. Lindo isso. Assistam, porque é inacreditável. É maravilhoso. E não vamos falar mais nada, senão vai estragar o clima aqui. Momento. Boa noite! Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau.